Imagine estar sozinho, longe da família, sem ninguém para ver as suas escolhas. O que você faria se ninguém descobrisse? Então, queridos, sou o pastor Patrick Ribeiro e você está no nosso 32º dia da nossa jornada 40 dias contra a cultura. Esta situação foi que passou José. Tentado pela esposa de Potifar, ele poderia ter cedido ao desejo de estar com ela, de se relacionar com ela, depois escondido tudo. Ela não ia falar porque, obviamente, ela ia morrer. José, da mesma forma. Então, era o cenário perfeito. Uma situação onde ele poderia ter satisfeito o desejo carnal e ele sair de lucro, porque nem ela, nem ele ousaria cometer um suicídio falando ou confessando isso a Potifar. Mas o fato é que, mesmo diante de uma possibilidade clara de pecado, José foi firme. Ele disse: como, pois, cometeria eu maldade e pecaria contra Deus? Embora a mulher de Potifar havia criado todo um cenário para esconder de Potifar, ela nunca conseguiria esconder de Deus. E essa é a convicção que José carrega. Ele poderia esconder dos servos, do próprio Potifar, até de Faraó, mas o coração dele não estava preso nisso, não estava focado em esconder dessas pessoas. O coração dele estava focado em obedecer a Deus, porque ele entendia que o pecado não ia ser cometido apenas a Potifar, mas principalmente contra Deus. No mundo onde tudo parece permitido, desde que ninguém saiba, desde que não prejudique ninguém, José é um exemplo para a gente, queridos. Ele nos mostra que a verdadeira integridade é ser fiel mesmo quando ninguém está vendo. Sabe aqueles casos de pessoa que na frente do patrão faz tudo certinho, mas quando o patrão sai, eles relaxam, eles abusam, né? As pessoas trabalham dia e à frente do patrão desenrola, mas quando sai, fica enrolando, né? Para poder passar o dia e ganhar o dinheiro. Então, José nos mostra que, seja na frente ou por detrás, o comportamento íntegro é a mesma coisa, né? Seja à frente do patrão ou por detrás do patrão, no sentido de ele não está vendo, né? O comportamento ético e moral é o mesmo. E é assim que uma pessoa cristã, serva de Deus, deve agir. Ela precisa ter moral, ela precisa ter coerência no seu comportamento, ela precisa ter ética, estando à frente dos seus líderes, à frente dos seus empregadores, à frente dos seus patrões, ou estando longe dele. Amados, temos visto isso numa sociedade totalmente comunista, ou quase toda comunista. Nós vimos ela tentando nos redefinir o que é moral, colocando essa moralidade como algo relativo. Se não prejudicar ninguém, está tudo bem. Se te faz bem, se o seu coração está pedindo, se é prazeroso para você, por que não? Né? Então, é aí que mora o perigo. Porque a palavra de Deus nos mostra que o pecado não é apenas contra pessoas, mas contra o próprio Deus. E uma outra questão, gente, nós estamos vivendo em uma era de vigilância. Acaba expondo mais do que deve, muitas das vezes, nas redes, né? Seja no status, aquela fotinha do final de semana, que muitas vezes nem tira ali a selfie, mostra o ambiente, onde está a casa, mostra sua intimidade. Então, nesse ambiente de exposição, por meio das redes sociais, paradoxalmente, cultivamos uma vida dupla, uma vida online, pública, e muitas vezes que apresenta uma imagem perfeita, descontraída, comemorações, mas escondem escolhas que acabam corroendo a alma. Exemplo, José resistiu porque ele tinha convicção.
A presença de Deus era maior do que a pressão do prazer daquele momento, né? Como homem, como jovem, e sendo tentado pela esposa de Potifar. Enquanto o mundo diz para seguir os desejos, José seguiu a sua obediência, os seus princípios. E a Bíblia vai nos chamar para andar em espírito, porque quando nós andamos em espírito, nós não iremos satisfazer as obras da carne, como diz o próprio apóstolo Paulo. Então, nós temos sempre uma escolha a fazer, uma decisão a tomar, seja em público ou seja em secreto. A Bíblia diz que tudo que fizermos em secreto, Deus um dia há de revelar as coisas boas ou as coisas ruins. Então a gente não pode cair nessa falha, né, de pensar de que ninguém nunca vai descobrir. Tem uma frase aí popular que eu acredito ser ela bem verdadeira, que é: a mentira tem perna curta e não há pecado oculto que não há de ser revelado. Então Deus está nos chamando, a partir do exemplo de José, a ter uma postura firme contra o pecado. Seja aqueles pecados minuciosos, como pornografia. Quantos homens assistem pornografia, cometem aí autossatisfação sexual, você me entende? E uma vida dupla, uma vida oculta. Quantas mulheres, né, flertam com outros homens, longe do seu esposo, achando que só uma brincadeira, mas toda traição carnal começa com uma traição no coração, sabe? Começa com uma traição na alma. Então temos que ter essa vigilância e orar ao Senhor e viver uma vida no Espírito, para que nós não venhamos satisfazer os desejos da carne, né? E eu dei esses dois exemplos, mas tem muita gente que comete isso no aspecto moral, são responsáveis pelas finanças de um lugar, por uma empresa, por uma loja, e acabam ali omitindo, né? Mentindo em notas, pegando recursos que não deveriam, ganhos ilícitos. Então, essa corrupção que nós vemos no mundo político e infelizmente no judiciário, ela acaba sendo reproduzida em menores proporções no dia a dia, no jeitinho brasileiro de ser. E Deus abomina, querido. Deus nos chama para sermos cidadãos éticos. Deus nos chama para sermos cidadãos que cumprem o princípio da moralidade cristã, seja não apenas no ambiente religioso de igreja, mas no ambiente do dia a dia, das nossas relações interpessoais. Que Deus guarde o seu coração e te ajude a vencer e a superar todos esses desafios, em nome de Jesus. Quero orar por você, Pai. Quero te agradecer por esse dia, por esse momento, que o Senhor possa nos ajudar a vencer as tentações, a não ceder, ó Deus, nenhuma tentação oculta, mas que nós sejamos transparentes com nossos cônjuges, transparente conosco mesmo, transparente com o Senhor, transparente com os patrões, ó Deus, e com todas as relações que nós temos, que sejam relações baseadas em confiança, mas em responsabilidade, em nosso cumprimento do dever moral e ético, para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. E amanhã nós vamos estar dando sequência no nosso 33º dia, falando sobre, reafirmando, melhor dizendo, a nossa renovação da mentalidade. É isso? Deus abençoe vocês. E o nosso jejum de hoje será de redes sociais. Instagram, Facebook. Você só vai usar o WhatsApp a nível profissional e espiritual. Deus abençoe. Ótimo dia. Tchau.